Graça e paz, irmãos. Eu tenho uma lembrança bem vívida na memória, quando eu era menino. Uma vez por ano, o meu pai chamava a gente de manhã e dava um copinho d'água, e a gente já sabia o que era aquilo, sal amargo. Era um tratamento que ele, por uma semana, ele servia para os filhos. E para mim era horrível, e eu não sei a opinião dos meus irmãos, mas eu acredito que era a mesma coisa para eles. Se você já tomou sal amargo, você sabe como é que é. É muito saudável, mas é amargo mesmo, é um amargo peculiar, né? Ajuda na saúde. Agora eu vejo o cuidado do meu pai, o zelo dele, o carinho de fazer a gente tomar aquilo, querendo ou não querendo, mas era ruim. E muitas coisas na nossa vida, elas são ruins, mas são salutares, elas ajudam a nossa saúde espiritual. E nós vamos tratar hoje à noite dos benefícios das provações. Quando você fala de provação, você já tem uma imagem. Normalmente a nossa mente afetada pelo pecado, nós já rejeitamos isso, já vemos isso com maus olhos. Abra sua Bíblia em Tiago, na Epístola de Tiago. Ela vem depois do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Epístola de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versículos, onde o apóstolo Tiago trata disso, dos benefícios que vêm das provações. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente, ele está falando muito disto, da maneira como nós enxergamos a vida, que nós temos uma opinião negativa a respeito de qualquer dificuldade. Ninguém gosta de se deparar com problemas, com adversidades. E quando nós, essa renovação da nossa mente, aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus, as provações estão incluídas aqui. Então vamos ler Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, ele se apresenta aqui. Esse Tiago, ele diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele era irmão de carne do Senhor Jesus. Mas ele não tira nenhuma vantagem disso. Ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele se põe no lugar certo. E ele está escrevendo aqui aos irmãos, aos judeus que estavam espalhados. Essa dispersão foi a grande diáspora. Eles foram expulsos, eles saíram da terra deles e eles estavam em terra estranha. E quando você vai para uma terra estranha, se você vai por vontade própria, por escolha, é difícil, mas você escolheu ir para lá. Mas quando você vai enxotado da sua casa, você tem que ir para algum lugar, e você vai parar em algum lugar. A
a sensação de insegurança é muito grande. É tudo novo, é diferente, o ambiente é completamente, às vezes, adverso, a língua é diferente, então você se sente inseguro. E Tiago está escrevendo justamente para pessoas que estão passando por circunstâncias assim, pela insegurança. E todos nós podemos nos identificar. Talvez você esteja aqui, nasceu aqui em Londrina, você não está numa terra estranha, mas nós constantemente estamos entrando em terra estranha, ou no serviço, ou na escola, ou em qualquer ambiente que você muitas vezes é desestruturado. E Deus usa essas ocasiões para tratar conosco. E Tiago, ele fala para ter por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Mas antes disso, ele usa uma expressão, ele diz, meus irmãos. Então, isto que está sendo dito aqui, está sendo dito para um público específico. É como se fosse um pai que chegasse com um bolso cheio de bala, chega em casa, e ele tem bala para os filhos dele, ele não tem bala para a vizinhança, ele não tem bala para quem não é filho, ele trouxe alguma coisa, um conforto, uma alegria, um sabor especial para aqueles que são dele. E esta palavra é para os irmãos, não quer dizer necessariamente só o fato de você frequentar um lugar de culto, que você faça parte disso. Então eu quero que você pense nisto. Irmão, quem são os irmãos? A quem o apóstolo Tiago está se dirigindo? A quem Deus está se dirigindo aqui? Não é simplesmente o fato de se agregar a um grupo que diz, que canta, que louva o Senhor, que ouve a palavra, mas são pessoas que se reconciliaram com Deus, que são no íntimo se reconciliaram, que houve alguma coisa aconteceu com essas pessoas. E muitas vezes acontece de a pessoa aceitar até o que está sendo dito, ouvir a palavra, ler a palavra, até tem prazer na palavra, mas no íntimo ela nunca se reconciliou com Deus. Dentro dela nunca aconteceu nada. O que o apóstolo Tiago, um pouquinho mais para frente, ele fala que ele nos gerou, no versículo 18, do capítulo 1. Fica com a Bíblia aberta que nós vamos usar a Bíblia. Pode ficar com a Bíblia aberta em Tiago. Ele está dizendo que Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, pela própria palavra dEle, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, os irmãos são aqueles que foram gerados por Deus. E eu pergunto a você hoje à noite, alguma coisa aconteceu com você, ou você simplesmente se agregou ao povo de Deus? Ou alguma coisa já aconteceu dentro de você, poderosamente, você já provou a salvação de Deus, você já foi gerado por Deus de maneira sobrenatural, que você não consegue explicar? Aquele que se tornou irmão, que foi feito irmão, que foi feito filho de Deus, ninguém que tem essa experiência consegue explicá-la. Ela é sobrenatural, é um ambiente, é como se nós entrássemos num ambiente de uma penumbra, onde nós percebemos a presença de Deus, nós percebemos o poder de Deus, mas não sabemos explicar. Nós temos que andar tateando. Nós temos que andar na ponta do pé, pé por pé, com reverência, sabendo que Deus fez alguma coisa em mim.
Eu não sei explicar, mas Ele fez. O pastor Marco orou hoje à noite, ele falou sobre essa questão de transformar, de trocar um coração de pedra por um coração de carne. É exatamente isso. É isso que a Escritura diz: trocar um coração de pedra, um coração duro, um coração que quer fazer a própria vontade, por um coração tenro de carne. Isso é uma coisa que ninguém faz em si mesmo, ninguém se opera do coração. Ninguém faz isso. Alguém tem que fazer por mim. E isso é sobrenaturalmente. Então você faz parte desse grupo a quem esta palavra se dirige. Pela graça de Deus, eu espero hoje à noite passar para você e lembrar esse tremendo conforto, quando Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, isso é uma palavra de conforto, de profundo conforto, de esperança, uma palavra que pode nos ajudar no meio da nossa circunstância, não importa qual seja. Não é porque é mais fácil. Você olha às vezes na vida de outras pessoas, você acha: olha, eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa. E parece que não tem problema nenhum. Então você pensa, você olha, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Você nunca viu o interior, você nunca não penetrou no pensamento dela e não sabe o que ela está passando. Mas primeira coisa, das várias coisas que nós aprendemos aqui, que nós vamos passar por várias provações. Essa palavra várias, ela tem a ideia de um multicolorido, de diversos tipos de provações. Não é só uma provação financeira, não é só uma dificuldade no emprego. Muitos outros tipos de provação, de saúde, provação no relacionamento com outras pessoas. Você, às vezes, está com uma pessoa, precisa conviver com alguém que é uma pessoa difícil, de difícil convivência. Mas é ali que Deus te pôs, é nesse lugar que o Senhor te pôs. Às vezes, uma enfermidade, você pode até cuidar da sua saúde, mas, de repente, você é pego por alguma coisa com que você não contava. E essas coisas nos fazem lembrar que a nossa vida aqui é passageira. Nós vivemos num ambiente, numa sociedade que valoriza só o momento. Existe até um termo para designar isso, de viver agora, só o momento de agora, viva o agora, né? Não pensa... mas nós temos que fazer exatamente o contrário, nós temos que pensar no futuro. Porque isso, o pensar no futuro, lembrar que eu vou prestar contas a Deus, lembrar que a minha vida vai ter fim, sim. Vai chegar o meu momento em que eu vou ser chamado à presença de Deus, vou ter que prestar contas ao Senhor. Então, isso, enquanto eu vivo e lembro disto, o meu procedimento agora, ele vai se adequar a isso, se eu temo ao Senhor. Tem muita gente que fala sobre a morte, tem que se preparar para a morte e tal, mas não pensa em termos de eternidade. A maioria das vezes, o que se faz é preparar a pessoa para essa passagem do mundo de agora para o mundo futuro. Essa passagem é só um instante. Uma vez que passou, aí a Bíblia diz... nesse momento, a árvore cai. Se ela cai para cá, cai para lá, dali ela vai ficar, ela não vai mudar mais. E este é o grande problema. Para que lado é que a árvore vai cair? Se a minha situação com Deus está certa, a árvore cai para o lado certo, eu vou para junto de Deus. Como Lázaro, que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E como o rico, que morreu e acordou
No inferno. Ninguém o levou para lá. Ele foi para o inferno. Deus o mandou para lá. Então, agora é a hora de fazer de acertar isso. E as provações nos lembram. As provações, elas são como... sabe aquele balão que você enche com gás? E a tendência dele é subir. Você encheu com ele, solta, ele vai embora. As provações, elas são como aquela cordinha amarrada no balão. Ela te segura, ela te traz a realidade, não te deixa voar, não te deixa dispersar, não te deixa ir embora. A provação, são várias as provações. E Paulo, aqui é Tiago que está falando, mas Paulo, ele conta uma experiência dele. Deixa aberto aí em Tiago e vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios 12. Paulo conta aqui uma experiência dele, o que aconteceu com ele. 2 aos Coríntios 12, versículo 7 até o versículo 10. Paulo tinha acabado de falar sobre as grandes revelações que Deus havia feito a ele. E aí ele diz no verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa desse espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele, o Senhor, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É interessante que o apóstolo Paulo, ele era feito da mesma massa de que nós somos feitos. Ele tinha a tendência de se ensoberbecer da mesma forma que nós temos. Ele tinha razões para se ensoberbecer, porque ele teve uma experiência fantástica com Deus. E ele diz, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Com esse objetivo, era como que Deus segurando Paulo. Esse espinho na carne, graças a Deus, Paulo não diz o que era isso. E isso nos dá um consolo profundo. Se ele tivesse dito, olha, era uma doença, então nós consideraríamos só a doença como um espinho na carne. Se ele mencionasse alguma outra coisa, nós nos concentraríamos nisso. Mas Deus deixou isso em aberto, então você pode colocar a sua situação aqui. Qual é o espinho que Deus pôs na sua vida? Um espinho com o propósito específico de guardar você, de proteger você do pecado, não do pecado dos outros, do seu pecado. A soberba era de Paulo. Paulo seria o maior prejudicado se ele se ensoberbecesse. Esse foi o pecado de Satanás. E a soberba, o apóstolo Pedro diz que Deus resiste ao soberbo. Não é só que Deus tem alguma coisa contra a soberba. Ele ativamente vai contra o soberbo. Ele luta contra a pessoa soberba, a pessoa orgulhosa. E Paulo diz, olha, foi por causa disso que me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Que palavra
forte, que expressão forte. Era um mensageiro de Satanás. Mas não pense que foi Satanás que colocou esse espinho em Paulo. Satanás tinha o maior interesse em que Paulo se ensoberbecesse e se afastasse de Deus. Foi o próprio Deus que pôs esse espinho na carne de Paulo. Ele era um mensageiro de Satanás, mas como Satanás era um mero instrumento na mão de Deus. Mas era um espinho que incomodava, e por algum tempo Paulo se concentrou nesse espinho, nesse incômodo, e ele pediu ao Senhor 3 vezes, ele disse: Senhor, tira isso de mim, eu não aguento, está difícil demais. E depois da 3ª vez, o Senhor disse: agora não peça mais, agora chega, encerrou esse assunto. Não, é como o pai que fala com a criança, né? Ele fala: encerrou o assunto, acabou, não me fala mais nisso, vai ser desta forma. E Paulo, porque o Senhor graciosamente explicou para ele, ele disse: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, você percebe melhor o meu poder quando você está fraco. Aí Paulo começou a perceber, a entender: então é isso, é quando eu estou sentindo mais a circunstância adversa, é que o poder de Deus, eu aprendo a parar de depender de mim, eu começo a aprender a depender dele. Esse é talvez o grande benefício da aprovação. Ela nos chacoalha ao ponto de nós vermos que, de fato, nós não temos estrutura, que os nossos olhos se desviam de nós mesmos e passam a olhar para a pessoa certa, aquele que não muda. E, meus irmãos, a provação para o cristão, ela não é castigo, ela é disciplina. Disciplina, ela tem o objetivo, nas Escrituras, sempre a disciplina de um filho de Deus tem o objetivo de trazer o filho de Deus de volta para o caminho. Não é para dar o pontapé final e dar aquela afundada final. Está se afogando? Então vou acabar de te afogar. Não é isso. Não, está se afogando, eu vou te dar a mão. Vem cá, sobe aqui. Só que nós precisamos chegar ao ponto onde nós aprendemos isso. Como? Como é que você acha que pode? Puxa, mas toda vez que eu me deparo com uma circunstância desagradável, a minha reação não é de plena alegria, como Paulo diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas minhas fraquezas, nas injúrias, quando alguém fala mal de mim, quando alguém difama o meu nome, nas necessidades, quando eu não tenho exatamente aquilo que eu preciso, nas perseguições, parece que alguém está em cima ali, está picando igual mosca, sentando sempre no mesmo lugar, você enxota, ela volta para o mesmo lugar, e quando tem ferida, é na ferida que ela senta. Nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso foi um tratamento na vida de Paulo, e assim também na nossa vida. Como estamos longe disso? Como, olhando para a minha própria vida, como estou longe disso ainda, de aprender de boa vontade, me gloriar nas fraquezas, de me gloriar, de me alegrar, de cantar, como Tiago diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Essas várias provações, Paulo dá nome a elas, aí nas injúrias, fraquezas, necessidades, perseguições, angústias, essas coisas todas.
para o Filho de Deus. O Filho de Deus, ou a filha, podem se alegrar, podem considerar isso como motivo de toda alegria. Vá para Romanos capítulo 5, onde Paulo também fala sobre esse assunto. Romanos capítulo 5, ele começa falando sobre que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, em verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos, nos regozijamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. É uma sequência. Ele diz que a tribulação, ela produz a tribulação quando corretamente encarada, quando a minha atitude diante de Deus é uma atitude de dependência, de humilhação. Eu preciso aprender que quando eu entro numa tribulação, quando Deus me põe numa tribulação, o objetivo de Deus é que eu me humilhe diante dEle. Que eu reconheça, Senhor, é a Tua forte mão sobre mim. Aí você vai me perguntar, mas e como é que eu vou saber se é Deus que me pôs nessa tribulação ou não? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber a diferença? A minha pergunta eu devolvo para você. Você é filho de Deus? Você se reconciliou com o Senhor? Se você se reconciliou, não existe nenhuma circunstância em que não tenha sido Ele que colocou você. Não há nenhuma tribulação, nenhuma provação que não venha da mão dEle. Você não precisa passar esse pente fino, isso vem de Deus, isso não vem, aquilo não vem. Não, isso é demais para a nossa cabeça. Nós não temos estrutura para isso. Isso é demais para a nossa alma. Isso é desmerecer o Deus Todo-Poderoso. Ele não nos fez para ficar olhando, isso é dele, isso não é dele, ficar com o pelo todo eriçado, igual cachorro, com medo, né? Não sabe o que vem do dono, o que é uma chinelada, o que é uma paulada, o que é um carinho. Não. Se você é filho de Deus, por isso é que nós temos que voltar para a base. Nós temos que voltar para o início, de nos assegurar que o nosso relacionamento com Deus está correto. A partir daí, tudo você pode encarar como vindo da mão dele. Então, Paulo diz que a tribulação, ela produz perseverança. É o que Tiago diz também. Tiago diz, sabendo, ele usa o mesmo termo que Paulo aqui. Olha lá em Tiago 1, verso 3. Eu não sei se na sua tradução, a primeira palavra, a minha tradução é sabendo. Você precisa saber. Isso é certo, isso é como contabilidade, 1 mais 1 dá 2. Não tem erro, é isso mesmo. É como fazer, olha, eu depositei R$100 e você olha, eu olho o extrato lá, são R$100 que tem lá. Isso é exato, isso é ciência exata, sabendo. E Paulo fala lá em Romanos 5:3, ele diz também, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. À medida que você passa por uma circunstância, por uma dificuldade, e aprende a não depender de si, a não buscar
resolver as questões pelo seu próprio braço, mas aprende a se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu confesso o meu pecado que veio à tona nessa circunstância. Às vezes a gente acha, não, mas isso não pode vir de Deus, porque eu acabei pecando nessa situação. Por exemplo, alguém fala mal de você, e você reage, você explode, e você fala: mas isso não é de Deus de jeito nenhum, porque eu acabei pecando, eu acabei xingando a pessoa, acabei brigando. Mas não é exatamente isso. É Deus mostrando que há coisas dentro de você que precisam ser tratadas. Então, aprenda como filho dele a reconhecer isso. Confesse isso ao Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confessar é abrir a mão, não tentar esconder o pecado. Não dizer: olha, porque fulano fez isso, eu fiz aquilo. Então, você se justifica. Em vez de confessar a Deus, você se justifica. Não é assim. Não é assim que eu devo proceder. Eu devo confessar ao Senhor o meu pecado. E a prova, as provações, as tribulações, elas têm um dos objetivos de Deus, de nos pôr nessas circunstâncias, é trazer à tona aquilo que nós de fato somos e que nós não sabemos a nosso respeito, ou não admitimos. Então, quantas vezes nas provações nós agimos, nós pensamos, nós reagimos de uma maneira que nós ficamos pensando: mas engraçado, nem eu sabia que eu era capaz de agir daquela forma. Pois é, mas é Deus trabalhando no nosso coração, na nossa vida. É a ilustração que a própria palavra de Deus nos dá, é que a provação é como colocar o ouro no cadinho, naquele instrumento que é esquentado, até que o ouro fique líquido e a sujeira venha à tona. Aí o ourives, ele tira a sujeira, até que o ouro fique limpo, puro. E essa é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Trabalhar a maneira como coisas que nós nem percebemos. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, os dois últimos versículos. O salmo todo é uma oração, mas esses dois versículos finais, nesses dois versículos, Davi pede a Deus que Deus o sonde. Sondar é examinar, é igual, lembra a palavra sonda, né? O médico põe uma sonda na garganta para olhar o que está no estômago. É para examinar, para ver o que está lá dentro. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é que Deus não conheça. No início do Salmo, o Davi já disse: Senhor, tu conheces os meus pensamentos, muito antes de eles virem até a minha boca, antes de eu expressá-los em voz audível. Mas Davi não conhece o que está no coração dele. E ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. É como ele está pedindo que o Senhor traga à tona aquilo que não agrada ao Senhor. E Deus usa as provações para isso. Agora, nós temos que estar atentos. Às vezes nós deixamos passar as provações e perdemos a lição.
E Deus não se encabula com isso. Ele vai fazer você passar de novo. Enquanto você não aprender, por que às vezes as coisas se repetem na nossa vida? Se repetem, repetem de novo, porque eu não aprendi a lição. Isso não significa que assim que eu tenha aprendido a lição, aquela circunstância mude. Deus não tem compromisso com isso. Ele é Deus. Eu sou filho. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor. Ele faz conforme lhe agrada. E eu preciso aprender a me humilhar diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu quero me humilhar diante da Tua vontade. E, meus irmãos, Deus às vezes nos deixa por anos e anos e anos debaixo de uma certa circunstância. Não é fácil, mas é necessário. Ele não vai deixar você um instante sequer a mais do que é necessário. Mas também Ele não vai deixar você um instante a menos do que é necessário, do que Ele sabe que é necessário. Agora, Deus não é um pai distante, não é um Senhor severo, como aquele homem, o que ganhou um talento só. Ele disse, sabendo que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou, que... Ele deu uma imagem completamente distorcida de Deus. E Jesus disse, então, se você sabia que eu era assim, por que você não pôs o talento no banco? Que pelo menos lá ia render. Ele respondeu no mesmo nível que o homem falou. Mas Deus não é assim. Só que Ele é um pai firme. Ele não é como nós. Somos pais que cedem. Os filhos pressionam um pouquinho, nós cedemos. Os filhos fazem um pouco de manha, nós nos deixamos enrolar por isso. E nós somos humanos, sim, mas Deus vê o fim desde o princípio. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem Ele é, e quanto mais cedo eu aprender a me submeter a Ele no meio das minhas provações, melhor. Mas como Paulo disse, a tribulação, ela produz perseverança. Você aprende que você pode confiar no Senhor. E a perseverança produz experiência. Você começa a ter experiência com Deus. Você percebe, olha, de fato, começa a prestar atenção quando alguma coisa sai enviesada na sua vida. Um pneu furado, uma notícia que você recebe, uma enfermidade, alguma coisa. Começa a buscar de Deus. Não fica com aquela coisa mórbida, olhando para dentro de você mesmo, só olhando para dentro. Não é isso. Mas eu preciso falar, Senhor, é alguma coisa que eu estou fazendo, que eu estou plantando, eu estou colhendo? Se você quer andar com Deus, quer uma vida séria com Deus, então comece a perguntar isso ao Senhor. E comece a aproveitar, a ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Provações de todo tipo. E Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a mesma coisa que Paulo falou. Ela produz perseverança. Deus opera isso dentro de você. Isso não é um joguinho, um joguinho psicológico que você vai fazendo e vai dando certo. Não é que você do limão vai fazer uma limonada. Essa expressão não tem nada a ver com um filho de Deus. Não é isso. Não é que do limão eu vou fazer uma limonada. Isso nessa expressão,
não tem nem a palavra Deus, nem a visão de Deus sobre o mundo. Na verdade, Deus fica de fora. Eu arregaço a minha manga e faço o meu melhor e pronto, né? Mas não é disso que estamos tratando. Nós estamos levando Deus em consideração. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, assim como Paulo disse: olha, eu era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me humilhar, para me dar uma surra, para saber que eu, de fato, sou pó. E que quem é alguma coisa na minha vida é o Senhor. A glória é dele. Eu preciso aprender é que nós nos achamos, nós falamos, mas é só da boca para fora. Nós falamos que somos muito... eu sou muito fraco, eu sou isso. Na verdade, nós não nos achamos fracos. Se nós nos achássemos, de fato, fracos, nós confiaríamos no Senhor. Mas, na verdade, nós nos achamos assim, bem capazes e bem espertos, né, para lidar com as circunstâncias, e cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua maneira. Então, Deus precisa, na verdade, nos passar a rasteira e nos jogar no chão, permitir muitas vezes que sejamos esbofeteados, e Deus usa o guarda, Deus usa a chuva, Deus usa uma situação econômica no país, Deus usa quem quer que seja, um colega de trabalho, alguém da família, alguém que Deus usa para nos humilhar. É uma oportunidade de nós nos humilharmos diante dele. Tiago diz: a provação da nossa fé, isso diz respeito à fé, à confiança no Senhor. É uma prova, é um teste. Nós estamos sendo postos à prova. E uma vez que essa fé é confirmada, ou ela é completada, essa provação é completada, isso produz perseverança. E ele diz: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o objetivo. O perfeito e íntegro de que Tiago está falando aqui não é uma pessoa que não erra, uma pessoa que não tenha dificuldades, não sofra, não é isso. Ele está falando de uma pessoa madura, como um adulto. Ele aprendeu a andar, mas ele ainda pode tropeçar, ele ainda pode cair, ele ainda pode aprender e deve aprender. Então, é isso que Tiago está dizendo. Permita que as circunstâncias, as tribulações, as provações receba isso da mão de Deus, para que isso exerça na sua vida o efeito salutar, o efeito que faça você crescer na fé. Aprenda. É que nós achamos: não, mas eu já fiz o cursinho de discipulado, eu já li tal e tal livro, mas nós nunca aprendemos de Deus, nunca paramos para aprender dele no nosso dia a dia. Você já parou para fazer isso? Você, quando está numa circunstância, ou na circunstância em que você se encontra agora, como é que você está reagindo diante de Deus? Você está recebendo isso da mão dele? Aprenda a fazer isso, faz uma diferença enorme. E o objetivo de Deus é que você seja perfeito e íntegro, maduro, e uma pessoa completa, uma pessoa que ainda cresce, mas que tem uma estrutura, que diante das circunstâncias você não entre em desespero, mas você desespere de si e das outras pessoas, mas que em Deus você tenha segurança. Jeremias, ele diz: bem-aventurado o homem cuja confiança é o Senhor,
o Senhor será a sua segurança. Bem-aventurado o homem cuja confiança está no Senhor. O Senhor será a sua segurança. Não é o meu patrão, não é a minha aposentadoria, não é a minha capacidade, a minha esperteza, mas é o Senhor. Os olhos devem olhar como os nossos olhos olham, né? Os meus olhos não se enxergam, os meus olhos enxergam para fora. E é assim que nós devemos fazer. A nossa fé, ela deve estar focada não em si mesma, a grande fé que eu tenho, ou a fé fraca que eu tenho. Não é. Olha com simplicidade para o Senhor. Ele não muda. O Senhor não... Normalmente, quando a gente entra um dos maiores problemas, e aí eu estou terminando, um dos maiores problemas dos filhos de Deus é que quando entram numa tribulação e começam a duvidar do seu relacionamento com Deus. Então, volte um pouco, dê um passo para trás. Hoje à noite, busque o Senhor sozinho, busque um lugar onde você possa estar sozinho diante de Deus, e examine seu próprio relacionamento com Deus. E aprenda a receber, não como um chute final, que é para te afastar de Deus, mas receba as provações, as tribulações como vindas dEle, para te aproximar dEle, para desesperar de você mesmo e confiar nele.